Nazionale do Roberto Vanatti diz que quer atrair italianos do Brasil, ou seja, ítalo-brasileiros, para viver na Itália com incentivo fiscal. Para quem não sabe, esse daqui já é, né? Mas será oficialmente a oposição a Giorgia Meloni nas próximas eleições aí italianas. E a gente já gravou o último vídeo dessa semana, a gente falou sobre ele também, enfim, as propostas, emitiu algumas opiniões, enfim, coisas que eu acho que pode acontecer, outras que é muito mais discurso de campanha, mas vamos acompanhar também nessas notícias aqui que saíram, que então o Futuro Nazionale, liderado pelo Roberto Vanucci, estaria pensando em escrever essa proposta, né, atrair italo-brasileiros principalmente aí para viver na Itália com incentivo fiscal. Antes da gente falar sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que gostaria de apoiar o canal Lenguamare, efetivamente é possível tornar-se membro do canal, tem conteúdo exclusivo aí para membros também, músicas, etc, né? Principalmente material em língua vêneta, então você ajuda bastante o canal a se sustentar, né? A se manter desse modo aí. Muito bem, então essa notícia, enfim, eu até tinha falado na última live que de propostas para os descendentes, os ítalo-descendentes, enfim, não havia nada, né? Eram propostas que estavam mais focadas ali para dentro da Itália, etc., e praticamente 100% no fator imigração. Até fiz algumas críticas relacionadas a isso, porque é um pouco perigoso você apresentar uma proposta de campanha que tem uma coisa só. Mas, infelizmente, isso não é um problema só do Futuro Nazionale, não. Isso aqui é problema de todos os partidos. No Brasil é assim, na Itália é assim, praticamente em quase todos os lugares eles apresentam uma proposta só. E aí aquela que é a mais popular, né? Enfim, aí eu fico um pouco com o pé atrás. Eu acho que todo mundo que gostaria de ter, né, um país enfim, liderado por pessoas capazes, fica um pouco com o pé atrás quando se tem uma única proposta. Mas vamos lá, tudo bem. Então o que acontece? O partido aqui, o Futuro Nazionale, liderado ali pelo eurodeputado Roberto Vanatti, ele diz ali que eles querem, né, o partido, eles querem usar os milhões de italianos que vivem no exterior como parte da estratégia para enfrentar essa queda demográfica, a queda populacional italiana. Bom, se isso, né, como eles vão fazer ou como eles não vão fazer, a gente precisa esperar, né, precisa ver se de fato eles vão criar um projeto, né, sobre isso, que vai estar lá escrito no projeto. Eu vou acompanhar e vou trazer aqui, se tiver coisas que eu acredito que são mais demagogia, eu vou falar, tá? Não tem problema. Não tenho política de estimação, vou falar. Então seria isso, né? Essa seria a intenção, pelo menos o que eles ventilaram aí para o meio político italiano, para a mídia. Não sei se isso foi feito de fato com a preocupação, né, da manutenção populacional da Itália ou para angariar votos, né, só votos. Claro que para angariar votos sempre será, mas é importante também saber se isso foi feito não só por isso, mas tendo ali uma preocupação real, né, com a demografia do país. Depois o que a gente consegue ver também é que nas notícias, né, a notícia traz que o programa político apresentado pelo partido propõe ali um incentivo fiscal ao retorno. Então, pelo que eu vi, né, a proposta diz retorno, né, dos italianos em idade produtiva no exterior e cita expressamente 3 países. O primeiro deles, o Brasil, depois a Venezuela e depois a Argentina. O que seria, se isso se concretizasse, seria com certeza uma boa notícia para muitas pessoas aqui, né? E também seria uma boa notícia se fosse verdade isso, porque está escrito retorno. E isso já demonstraria, se fosse verdade, se concretizasse, demonstraria uma visão um pouco mais coerente com o ius sanguinis, ou seja, você já nasceu, né, italiano, você tem o direito de sangue, você tem a sua origem, e não interessa se não tenha nascido em território italiano, há uma continuidade histórica, né? Uma continuidade histórica, seu antepassado saiu de lá, e através do sangue, né, da descendência, da origem, essa continuidade histórica foi passada para frente. Então, conceitualmente,
quando a gente fala num contexto étnico, num contexto de origem, é correto chamar de retorno, né? Retorno. Bem, e aí então ele citou, né, em primeiro lugar o Brasil, que é mais importante ainda para nós. O texto menciona famílias jovens e pessoas em idade produtiva, né, também italianos por ius sanguinis, grupo que inclui grande parte dos cidadãos ali italianos reconhecidos na América Latina com toda certeza. Percebam, né, a gente está falando, ok, famílias jovens, provavelmente, né, teria um limite ali, ao menos para o incentivo fiscal. Acredito que, a priori, se isso realmente fosse se materializar, não faria uma limitação, por exemplo, de não deixar entrar no país, sei lá, pessoas que tenham mais, vamos supor, né, lá, pessoas aposentadas, etc. Não acredito que isso viria a se concretizar, mas sim o foco do incentivo fiscal seria com uma limitação de idade. É isso que me parece interpretando essas famílias jovens, ou seja, famílias que possam integrar o mercado de trabalho, que possam fazer, enfim, fazer filhos, etc. e tal, né? Então, com um foco bastante, assim, aclamador, né, aos ítalo-brasileiros por ius sanguinis, porque em primeiro momento seria o mais fácil, porque são pessoas que já estão reconhecidas e não tem jamais aquele entrave jurídico, né? Grupo que inclui grande parte dos cidadãos da América Latina reconhecidos. E aí também a notícia traz aqui que a proposta faz parte da chamada remigração para a Itália. Pelo jeito, essa proposta aqui é uma proposta do partido, né, do Futuro Nazionale, expressão utilizada pelo próprio Futuro Nazionale, já diz aqui a notícia. Segundo o programa, atrair cidadãos italianos residentes fora do país seria uma resposta mais imediata à crise demográfica, enquanto políticas de incentivo à natalidade produziriam efeitos no longo prazo. Se isso fosse verdade, eu concordo, né? Eu concordo que atrair cidadãos ali italianos residentes fora da Itália, fazer esse retorno dos ítalo-descendentes, sejam brasileiros, venezuelanos, argentinos, canadenses, porque tem lá também, né, americanos, etc. e tal. Sim, claro, seria algo inteligente, ao meu ver. Contudo, né, eles acabam ainda se iludindo com esse fato de que políticas de incentivo à natalidade, de certo, produziriam algum efeito. Porque não é bem isso. Eu não sei se eles ainda não entenderam qual é o problema de se ter uma natalidade pífia, né, principalmente na Europa. E não é um problema que é só deles, é um problema que tem se alastrado para vários outros lugares, né, que existe em outros lugares. Mas vamos focar na Europa, na Itália, porque senão o discurso a gente não consegue desenvolver nunca, né? Você tem um problema muito sério e latente na Europa, que é a questão de muitas ideologias ali, né? Foi um terreno fértil para muitas revoluções, ideologias principalmente que geraram, por exemplo, o feminismo, por exemplo, né? Ideologia socialista, etc., as quais acabam, em certa medida, desincentivando as pessoas a participarem de uma jornada tradicional humana, né? Ou seja, eu vou, né, me tornar homem, vou trabalhar, enfim, mas eu também preciso, né, ter esposa, eu preciso arranjar uma mulher que seja uma mulher boa, enfim, né, ou vice-versa, uma mulher que precisa arranjar um homem que seja bom, que seja decente e tal. Para casar, né, eu arranjo alguém para casar, não só para me divertir, não só para não ter compromisso nenhum, e casando, logo teremos filhos. Então, mais ou menos esse era o pensamento que que guiou, né, o mundo até há pouco tempo atrás, até os nossos pais, praticamente, né, até os nossos pais. Claro, já vinha com um certo problema, porque eles já eram frutos ali, frutos de revoluções que aconteceram, etc., mas muitos ainda não eram tão, né, não foram tão afetados por uma mentalidade do descarte, né? Não,
Por exemplo, que o capitalismo também tem muito a ver com isso, não é só o socialismo, né? São coisas ali que no modernismo acabou influenciando as pessoas dos dois lados, estragando as pessoas dos dois lados, né? A cultura do descarte muitas vezes é também uma cultura capitalista. Tudo que eu tenho é para ser descartado. Enfim, eu não posso, meus relacionamentos são descartáveis, tudo é descartável, né? Então, essa é uma cultura que é muito ativa na Europa, é uma cultura muito individualista. Não que nós não a tenhamos também, mas já é um processo um pouco mais avançado lá, porque de fato tudo começa antes ali, né? Porque todas as ideias, a mudança filosófica, social aconteceu primeiro ali, e aí depois ela foi passando para outros lugares, para outros continentes, né, etc. A gente tem vários pensadores que abordam ideias nessa perspectiva, né, de uma sociedade líquida, que tudo é descartável, etc., e que nós devemos apenas nos preocuparmos ali com nós mesmos, individualmente, e aí você tem um outro lado também, às vezes, por exemplo, o lado ali do movimento feminista, sempre estão lutando pelo aborto, que a mulher não precisa ter filhos, isso, aquilo. Então você tem uma série ali de influências, né, de ideologias, de filosofias de vida, que elas se mesclaram, né, tanto essas ideologias aqui, com o socialismo, junto com o capitalismo, etc., elas meio que se mesclaram e formaram um megazord da destruição do humano, né? Da destruição social. Então você meio que tem pessoas que estão totalmente ali presas a esse conceito e é muito difícil, né, sair disso. Principalmente é muito difícil para pessoas que enxergam esse problema, às vezes elas se retirarem desse sistema destrutivo. Então você vê assim, muitas vezes, várias capitais, não só na Europa, mas principalmente aqui no Brasil, muitas capitais de pessoas idosas que moram sozinhas, que muitas delas não são nem viúvas, nunca casaram, nunca tiveram filhos e que às vezes morrem ali nos seus apartamentos, coisas que acontecem também em demasia em países asiáticos, né? E acontece bastante, aqui no Sul acontece bastante isso em Porto Alegre, tá? Pessoas que nunca casaram, que viveram a vida inteira sozinhas, que quando eram novas ali fizeram e desfizeram, né? E aí são encontradas 2, 3 semanas depois mortas, né, sozinhas, é uma coisa meio estranha. Então, isso meio que foi toda essa filosofia ali que mudou o mundo, né, de cabeça para baixo, e está muito impregnado isso na Europa, né, hoje em dia, vocês podem ver, né? Então, é uma questão cultural bem profunda para você mudar. Não é só dizer eu vou te dar dinheiro, porque assim, se você dá o dinheiro, como já existe esse incentivo para a natalidade, aí já existe, tá? Tanto na Itália como em outros países. Mas daí você pergunta para jovens, por exemplo, jovens ali que estão na casa dos... às vezes nem tão jovens assim, já estão na casa quase dos 30, já passaram dos 30, não é mais jovem, né? São pessoas adultas que já deviam estar tocando a sua vida, etc. Você pergunta para a pessoa sobre filhos, ela já vai falar e vai perguntar sobre incentivo, ela vai dizer que não é o suficiente. Nenhum incentivo vai ser suficiente. Você vai pagar 20 mil euros para a pessoa por mês, não é isso que eles pagam, é óbvio, não tem nem condições de fazer isso, porque o filho é seu, o Estado não vai também sustentar teu filho, né? Mas se você der 20 mil euros para a pessoa, ela vai arranjar uma desculpa para dizer que não dá para sustentar o filho. O que não pode ter o filho porque é isso, porque é aquilo. Quanto mais você aumenta as benesses, mais a pessoa vai querer. Então, basicamente é isso. Não é cultural, o problema é cultural. Tá? Esses partidos, eles não enxergam isso, eu não sei se é um problema de percepção política, de percepção antropológica, uma percepção cultural. Às vezes são pessoas que não são preparadas mesmo, né, para fazerem parte para comandar, né, uma sociedade para o bem mútuo, né? São pessoas que estão muito ali no fisiologismo, tanto direita quanto esquerda, tá? Não estou falando só porque é um partido de direita. E elas não conseguem, elas não propõem nada efetivo, mas isso aqui é uma questão cultural. Não vai adiantar incentivo, tá?
Então, vamos ver aqui, ó. Grupo que inclui grande parte dos cidadãos, e aí tá, enquanto políticas incentivam a natalidade produzirem efeitos a longo prazo. Só se dentro dessa política tivesse uma mudança cultural muito forte, que não vai ter, tá? Porque isso aqui é muito difícil acontecer e tem que ter bastante trabalho e empenho e clareza sobre isso. Eu não vejo isso em político algum, seja esquerda ou direita, em lugar algum. Não vejo isso, infelizmente. Mas, né, paliativamente, unindo a fome com a vontade de comer, se tem aí a porta, né, para os ítalo-descendentes entrarem, caso ele vença e o Futuro Nazionale de fato leve isso a cabo. Tá? E aí depois a notícia nos traz aqui que o Brasil não aparece apenas como referência genérica à diáspora italiana, o que é bom, né? O documento cita nominalmente os cidadãos italianos que vivem no Brasil, ao lado dos residentes na Argentina e na Venezuela. Mais uma vez, certamente a gente precisa analisar, não pode ser movido por paixões, porque a gente sabe que pode ser muito interesse para angariar votos, daí chegar lá não faz nada. Mas sempre é bom que essas propostas sejam ventiladas para que depois a gente possa cobrar também, né? Na prática, a proposta busca transformar a extensa comunidade de cidadãos italianos no exterior em uma fonte potencial de trabalhadores e novas famílias para a Itália. Sim, mas mesmo assim é necessário que, junto ao incentivo, inicie-se. Seria necessário, né? A gente sabe que a realidade é outra, mas seria necessário uma mudança cultural, porque nada adianta você enxertar ali um elemento, né, que ele é da mesma origem, da mesma cultura, né, da cultura cristã, da mesma origem itálica. Você enxerta ali, mas aos poucos ele vai pegando os vícios atenuados daquela sociedade estéril, daquela sociedade ateísta, paganizada, individualista, né? E aí ela vai estar, aos poucos, o que vai acontecer? Essas pessoas também vão murchando, murchando e pegando a cultura do local. Aí quando você vê, você tem que só, né, usar a América Latina ali como lugar onde as pessoas ainda fazem filhos, para esses filhos irem para lá, mas lá ninguém mais faz nada. Então as pessoas vão para lá para morrer, né? Para trabalhar, seguir a vida delas, ficar, comer, beber e morrer. Calma, tem que ter clareza nessas coisas, pessoal. O político que assume tem que ter clareza. O que eu quero? Como é que eu vou fazer? Qual que é o problema? O problema é cultural, tá? O problema já é cultural, é um problema espiritual que tem ali. É um problema bem espiritual. E eu sei porque eu já convivi com muitas pessoas e é preciso mudar esse tipo de coisa aqui, porque senão você vai enxertar um novo elemento ali e pode ser que os pais, né, a primeira família, a primeira geração chega ali e faça um negócio ok, certinho, bonitinho, vai ter família, vai ter filho, mas os filhos deles já vão entrar naquela cultura da esterilidade, sabe? Esterilidade, não quero nada com nada. Só quero participar de programa de intercâmbio, viajar para lá e para cá, né? Aproveitar a vida, e é isso aí, deu, né? Então, é isso que a gente quer para o país? Eu acho que não é isso, pelo menos não é o que o discurso estava promovendo, né? O discurso seria o quê? Que o país tivesse substancialidade, tanto política quanto populacional. Se for para colocar pessoas para entrar no mesmo ritmo de onde está a Itália, né? De onde a Itália chegou, não só a Itália, a Europa inteira, e onde infelizmente nós estamos nos encaminhando também, né? A América Latina, aí não adianta, precisa mudar também cultura. Então, há porém uma particularidade na expressão retorno. Tá, tudo bem, aqui o artigo, ele faz meio que ele tece uma crítica, né? Porque ele diz aqui muitos cidadãos reconhecidos por ius sanguinis nasceram no Brasil, na Argentina e em outros países e nunca viveram na Itália. Nesse caso, não se trataria propriamente de retorno, mas de atrair descendentes já reconhecidos como cidadãos italianos para se estabelecerem no país. Bom, mas eu já falei, né? Eu não, particularmente, tudo bem, né? Se a gente for interpretar ao pé da letra, não seria um retorno, porque a pessoa não nasceu lá, mas conceitualmente eu concordo com
a tese do retorno, porque eu já expliquei, né? É um retorno que faz jus à continuidade da linhagem. Então, sim, pode ser chamado de retorno. Expliquei isso lá no início, aqui no início da live, tá? Quem quiser pegar toda a definição que eu dei. Claro que interpretado ao pé da letra, né? Não seria um retorno, mas não é isso, não é essa a proposta, não é a interpretação ao pé da letra, é a interpretação da continuidade histórica. Isso eu entendi, é uma interpretação filosófica, né? Então tá correto chamar isso de retorno. Depois também eles nos apontam que a proposta está ligada à política migratória defendida por Vanatti. O Futuro Nacional pretende restringir fortemente a imigração de estrangeiros. A gente já viu no último vídeo, né, que eu li as propostas. E ao mesmo tempo favorecer a chegada de cidadãos italianos que atualmente vivem fora da Itália. Então, provavelmente sejam tanto aqueles italianos que nasceram na Itália e que migraram para outros países, e também o ius sanguinis, porque já está relatado ali, né? Ius sanguinis, eles disseram ius sanguinis também, né? O programa prevê entradas de trabalhadores estrangeiros limitadas e submetidas também a critérios de compatibilidade cultural. Para a concessão da cidadania por residência, o partido propõe elevar o requisito para 20 anos de permanência regular e exigir conhecimento italiano em nível C1. Também rejeita ius solis e ius scholae. Nada de novidade para quem assistiu outro vídeo onde eu detalhei ali os projetos deles, o que eles haviam definido, né, as definições. Então, para aqueles que não têm, né, ius sanguinis, que não são descendentes, etc., eles querem aumentar, hoje o tempo é de 10, né? E eles querem aumentar para 20 anos. Ou seja, por exemplo, chega ali não sei, vamos propor um queniano, né? Queniano que está lá trabalhando, etc e tal. Então ele levaria uns 20 anos para ser reconhecido como cidadão, para ele ganhar o reconhecimento da cidadania dele, tá? Seria isso. Rejeita o ius solis e o ius scholae. Isso é, ius solis você não vai ter, se eles rejeitam, então eles não querem que ninguém tenha a oportunidade ali de nascer no país e já ser reconhecido como cidadão. E isso já não funciona assim, já não é assim na maior parte dos países europeus. E o ius scholae, isso significa que não adianta nada você cursar toda a sua vida em colégio italiano, etc., que não vai ter reconhecimento do mesmo jeito. E também a notícia nos aponta que os cidadãos reconhecidos por descendência passam a ocupar um papel diferente. Já são italianos juridicamente e poderiam receber incentivos para transferir residência e atividades econômicas para o país. Claro que entre a proposta e a realidade efetiva a gente tem um belo caminho, né? A gente tem que ver se isso daí realmente seria concretizável e de fato passaria. Depois nós temos o fato de que o plano faz parte da base ideológica e programática do Futuro Nazionale para a Itália 2027 a 2037, então é um plano de 10 anos aí, a longo prazo, nem tão longo assim, né? Pode ser chamado médio prazo, porque 10 anos não é longo prazo, né? É médio prazo. O próprio partido afirma que o documento ainda será desenvolvido e atualizado nos próximos meses, portanto não se trata de uma medida aprovada nem de um benefício fiscal atualmente disponível. Não, claro que não, né? É só uma proposta ventilada pelo partido que será escrita, segundo eles, será escrita, né? O programa foi apresentado com horizonte de 10 anos, como a gente já viu, 27 a 37, correspondendo a 2 legislaturas e deve servir de base para a plataforma eleitoral do partido de Vanatti. Então eles sugerem que esse programa, eles esperam que haja essas 2 candidaturas para que o programa ele seja concluído ali em 10 anos, pelo menos uma primeira etapa, quem sabe, né? Depois nós temos um contraste também entre as proposta do Vanatti e a Meloni, né? Então a proposta do Vanatti contrasta com a política adotada pelo atual governo italiano. Devemos nos lembrar também, para que sejamos honestos, que inicialmente a Meloni também não tinha falado nada acerca de limitação da cidadania, né? Então ela também era muito, parecia, né? Fazia-se parecer muito em prol os
ius sanguinis, a cidadania, e no final aconteceu o que aconteceu. Então a gente não pode também ficar se guiando por certas paixões, porque a gente cai num buraco. Tem que analisar profundamente essas coisas, vamos esperar tudo, né, acontecer. Então eles dizem aqui que em março, claro, de 2025, o governo lá da Meloni aprovou o decreto-lei, o 36 de 2025, e convertido depois em lei 74 de 2025, que restringiu o reconhecimento da cidadania por ius sanguinis para pessoas nascidas no exterior, né, com outra cidadania a priori. Então, na justificativa oficial da reforma, foi defendido lá pelo ministro das Relações Exteriores, o Antônio Tajani, e o governo associou o crescimento do número de cidadãos italianos residentes no exterior à possível ausência de vínculos efetivos com a República e a fatores de risco para a segurança nacional, o que é um traje sem precedentes. Então, você vincular a ausência, o crescimento de italianos no exterior com a ausência dos vínculos efetivos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que a ausência no italiano no exterior muito provavelmente esteja assim ligado ao reconhecimento, mas a ausência de vínculos com a Itália, quais são esses vínculos? O que são esses vínculos? O vínculo com a Itália é só pagar imposto? É só morar lá? Se esse é o vínculo que se tem com a Itália, então não sei se realmente essas propostas que se ventila de fato de querer um país, enfim, com substancialidade demográfica, etc. e tal, não sei se isso algum dia seria possível com esse tipo de mentalidade tecnicista burocrática, tá? Se para eles vínculo com a Itália é só pagar imposto, então coloca um monte de gente ali, um monte de muçulmano, islâmico, reconhece a cidadania deles, emprega esse pessoal e cobra imposto deles, né? Bom, qual que é a diferença? Se o vínculo com a Itália é burocrático, então qualquer um pode ser italiano. Qualquer um pode ter vínculo com a Itália só pagando imposto, né? Então, mas não acho que não seria isso. O vínculo com a Itália verdadeiro não é ficar pagando imposto. Claro, ele pode vir mediante a residência do cidadão lá, mas o verdadeiro vínculo com a Itália, primeiro, ele é étnico, com a sua região, cultural, linguístico, né, histórico. Então, esse é o vínculo. Aí você tem que avaliar. Seria mais justo avaliar caso a caso, claro. Né? A gente já está saindo um pouco do escopo da legalidade ali do ius sanguinis, porque para o ius sanguinis não teria que avaliar coisa nenhuma. Mas se fosse isso, então teria que avaliar individualmente. A pessoa, ela de fato só reconheceu a cidadania e ela não tem vínculo nenhum cultural com a Itália, ou seja, ela não tem nada, ela nunca foi, tá, mas ela não foi porque não tem dinheiro muitas vezes, então não dá para também ser assim, mas ela se interessa, enfim, né? Tem algumas linhas para você verificar isso, né? Uma delas também pode ser que não se tenha o vínculo desejado com a Itália, porque também a Itália não se esforça para criar vínculos muitas vezes, né? Então, a Itália, ela oferece uma aproximação efetiva com o próprio descendente, né? De repente, a mínima oferta, às vezes, de cursos ali, né, online, simpósios e tal, convenções online também, né? Com pessoas, com o governo, com entidades culturais, etc, etc, etc. Né? Divulgar isso amplamente, tentar ter canais para fazer com que essas pessoas não necessariamente precisam gastar um rio de dinheiro para ir para lá, para bater uma foto na frente do Coliseu, né? E para dizer que tem um vínculo com a Itália, mas que se tem um vínculo efetivo, nem que seja a distância. Já pensaram em fazer isso? Já fizeram isso? Eu, pelo menos, né, no meu humilde conhecimento, eu nunca vejo, né? Nunca vejo isso. Pode ser coisas online que as pessoas consigam participar, né? Hoje todo mundo pelo menos tem um celular, alguma conexão com a internet, né? Que seja. Então, eu acho que muito falta também, se você quer um vínculo, você tem que proporcionar os vínculos, né? Também. E aí depois o argumento, né, provocou forte reação no parlamento. Aí ele fala fatores de risco para a segurança nacional, que foi uma abobrinha nessa limitação. Como assim fatores de risco? Somos terroristas agora?
Eu acho que é totalmente o contrário, os terroristas estão vindo de outro lado lá, né? E esses não enfrentam muita dificuldade para entrar no país, eles entram livremente e fazem o diabo a quatro. E nunca se vê ali, de fato, uma ação, né, que seja restritiva à entrada dessas pessoas que já entram com um propósito ali de fazer alguma coisa ruim, né, os terroristas em si. Então o argumento provocou forte reação no parlamento, onde opositores acusaram o governo de tratar os italianos no exterior e seus descendentes como uma ameaça. Enfim, o que nós temos aqui de efetivo, que o futuro nacional do Roberto Vanatti promete tratar aí os a priori os sanguinis, ou seja, aqueles que já são reconhecidos como celeiro, né? Celeiro, tudo bem, não estou falando do modo pejorativo, mas sim de pessoas que possam ir para lá, né? Que possam ir para lá, que possam produzir e que tenham afinidade com a Itália. Ou seja, ele trata Brasil, Venezuela, Argentina, esses lugares como celeiro de importação, né? Para eles importarem essas pessoas que estão aqui, que tem ali uma convergência para ir para lá. Agora, tem todo o fator, né, que eu já mencionei para vocês, que seria a cargo da responsabilidade deles aqui, que eu não vou repetir. Então não adianta a gente só puxar as pessoas e continuar com os mesmos vícios ali no meio, os mesmos problemas, que essas pessoas que vão para lá, em uma ou duas gerações também vão parar, né, de dar frutos ali nessa sociedade e o problema vai persistir, né, o problema da baixa demografia. Contudo, né, vamos prestar atenção que até agora não se tem nada quanto à modificação da limitação da cidadania. Então a gente precisa analisar direito, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele está prometendo puxar famílias jovens e dar o direito ali, um incentivo ao ius sanguinis, aquele que já é reconhecido. Até agora eles não falaram nada sobre tirar, né, a limitação da cidadania italiana, facilitar de algum jeito, então a gente precisa sempre interpretar direito essas coisas ali e vamos ver, né, quais são os próximos capítulos. Falamos deles, por quê? Porque por enquanto, é apenas o futuro nacional e aqui que efetivamente se manifesta a respeito dos italianos no exterior, né? Então, os ius sanguinis, todos aqueles outros que já são reconhecidos juridicamente, a priori, se isso fosse verdade, teriam oportunidade, né, de migrarem para a Itália com incentivo, etc. e tal, mas até agora aqueles que não conseguiram ser reconhecidos ainda continuam no limbo, né? Então, me deixa aí os seus comentários, vocês já comentaram bastante coisa, né? Daqui a pouco eu já faço a leitura do que vocês comentaram. Aproveito e convido, né, quem quiser participar do curso aí intensivo de língua vêneta e italiano. Nós temos uma turma que eu estou tentando abrir no sábado, tá? Então a gente abriu uma turma agora na terça que já está funcionando, só que ficaram algumas pessoas para trás, pessoas que não têm como participar da terça-feira e gostariam de participar do sábado, mas não tem pessoas ainda o suficiente para fechar essa turma. Se você se interessa de estudar no sábado de manhã, por 6 meses, sábado de manhã, italiano e vêneto, você pode entrar no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também nos links fixados, você entra no grupo e depois eu vou fazer contato com essas pessoas que entraram no grupo para explicar como funciona o curso e valores. Mas é preciso entrar aqui no grupo, turma aqui para o sábado de manhã. Precisa fechar um número, tá, da turma, senão eu não consigo começar. Muito bem? Mais um aviso aqui, nós temos a revista em quadrinho Buono e Rustico, que é um projeto aqui do Linguamare, um projeto de iniciativa de financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte, também pode falar comigo através dos contatos aqui do canal. Então, escrito em vêneto e também a tradução em português. Você pode utilizar ela depois, né, para educar culturalmente e também linguisticamente o seu filho a respeito da cultura vêneta e língua vêneta. Nós temos também, para você conseguir apoiar o canal Linguamare, o Evangelho de São Marcos, traduzido em vêneto e em português, à venda disponível, né? E também algumas bandeiras do Vêneto, como essa daqui que está aqui atrás, né? Então, pendurada.
você consegue também falar conosco a respeito disso. Vou dar uma lida aqui nos comentários. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, tá, pessoal? Vamos ver se tem alguma pergunta. Muito bem. Eu não confio no Vanat pela sua posição em relação à Rússia. Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual que é a posição dele em relação à Rússia, então eu prefiro não me manifestar acerca disso. Bom, tem algumas discussões entre vocês também que eu não vou ficar lendo, porque senão eu vou narrar discussões. Certo, pessoal. Muito pessoal aqui falando sobre a respeito das coisas que eu já falei aqui, né? Muito bem. Então, agradeço a todos vocês aí que acompanharam a live e esperamos, né? Esperamos aí que venha algo bom pelo Futuro Nacional ou por algum outro partido, tá bom? Tchau, tchau. Strucon.